Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, sobre a violência que está ocorrendo lá naquele estado. Senador, a que o senhor atribui tanta violência no estado de Santa Catarina, que é um estado normalmente tão tranquilo? Inclusive, a gente fica surpresa com os últimos acontecimentos, que é um estado desse particular pacato, tranquilo, e a gente começa a analisar, será que tem reflexos com o que ocorre no Rio, principalmente em São Paulo ultimamente? E eu sei que a polícia catarinense está tentando descobrir o que é que vem acontecendo para cortar, porque praticamente queimas de ônibus, assaltos, tem alguma semelhança. Você tem informação se as mesmas facções que atuam em São Paulo também atuariam nos presídios de Santa Catarina? Isso que as autoridades estão tentando detectar. E eu acho que é fundamental. Porque, inclusive, as declarações do ministro da Justiça, as últimas dele, que gerou alguma polêmica até. Talvez tudo tenha fundamento, são questões que levem a isso, dizendo que prefere, se é para ficar anos nas prisões do Brasil, ficar anos preso, prefere até não viver mais. O ministro da Justiça dizendo isso provocou polêmica no Brasil. Hoje o assunto está em pauta, está todo mundo questionando isso. E se vai fazer um levantamento de 500 mil de presos, apenados no Brasil, mais ou menos 500 mil de apenados, só tem 300 mil vagas, mais ou menos. Quer dizer, 200 mil apenados estão sendo acumulados, quer dizer, estão jogados aí, e isso está gerando uma circunstância muito insegura. Então, me parece, viu, Armando, parece que, além do projeto tramitando aqui no Senado, de modificar o Código Penal, que essas questões nós precisamos mudar o Código Penal, se reduz idade, como é que faz, o multiplica, agrega mais penas aos que orientam e uso dos menores. Quer dizer, e essa decisão, nós precisamos oferecer legislação em relação a isso, e ao lado de tudo isso, nós precisamos uma sintonia entre o governo federal, os estaduais e os municipais, buscarmos soluções. Eu acho, Armando, se eu puder... Claro. Tá? Se eu puder, eu já tenho defendido, inclusive na época, até quando o governador em Santa Catarina, nós já pensávamos nisso, mas era muito cedo. Mas eu acho que não tem como não pensarmos em descentralizar. Que grandes penitenciárias, acumulando, viram uma coisa desumana até, não reeduca viram o escolas do crime. É o que acontece hoje. Hoje, muitas vezes, o que está lá junto, desses 200 mil, que estão lá nesses 500 mil, que não têm vaga, mas estão jogados juntos, milhares desses podem ser por pequenos crimes que estão lá jogados, estão lá dentro. Em vez de saírem reeducados, acabam saindo profissionais. E aí não tem mais jeito. E aí o que acontece? Acontecem essas coisas. E aí não tem com o que viver, não tem aonde trabalhar. E aí começa a praticar essas inseguranças. E gera intranquilidade. Então, acho que nós precisamos partir para uma espécie de descentralização das nossas penitenciárias. Nós temos que criar uns grandes, menores por regiões. Eu até citava um exemplo recentemente na tribuna, de que o nosso estado, por exemplo, e geograficamente, embora seja pequeno, mas ele detém 36 regionais, politicamente falando, de administrações regionais para descentralizar. Se em cada uma delas nós tivéssemos uma pequena penitenciária, tá, para atender os apenados da região, com certeza não misturaríamos aqui ou acolá. Poderia-se trabalhar mais a reinserção, né? Um processo... Mas sem dúvida alguma, Armando. E aí os seus familiares ficariam mais próximos, tá? A reeducação deles, a ressocialização dos apenados. Nós descentralizaríamos isso. Quem sabe até, tenho dito, nas comarcas judiciais que existem, né? Se em cada comarca tivesse a responsabilidade, em sintonia com as secretarias de justiça, os seus estados, em comunhão com todos os governos, de em cada comarca ter uma pequena penitenciária moderna, com segurança, bem equipada, para resolver os seus problemas.
Isso fica muito mais fácil. Santa Catarina se prestaria muito para fazer esse laboratório, essa experiência, dadas as características do Estado, não é? Eu acho que é um modelo que nós poderíamos até servir, como você diz, de um exemplo para o país como solução. Isso, claro, existem casos excepcionais de apenados que não tem como ali deixar. Aí leva em presídio de segurança máxima, obviamente, ficam casos, isolados, os chefes. Claro, mas são casos excepcionais. Mas, no geral, deixar tudo misturado, cria uma confusão. Olha, ninguém quer, assim, por exemplo, no sul do meu estado, na região de Maruí, na região lagunar de Laguna, lá em Maruí, houve há poucos dias passeatas que querem construir uma penitenciária lá. E eles, nós aqui, seu depósito de apenados, para nós dar uma certa intranquilidade para a nossa pequena cidade, atender os apenados de outras regiões de Santa Catarina, ou até de, quem sabe, de outros estados. Para nós aqui não. Nós damos conta do nosso pessoal aqui. Nós não queremos isso. Eles caminharam protestos. Se nós descentralizarmos, criarmos pequenas penitenciárias regionais, como norma, isso vai gerar uma tranquilidade, as pessoas vão ser ressocializadas, e eu acho que para a sociedade em geral, cada região é responsável pelos seus filhos, pelos seus que desviam da legislação, não cumprem o que tem que fazer, descumprem normas, você tem que pagar por isso, a legislação está aí, mas ficam nas suas regiões, com excepcionalidades, naturalmente. Mas o senhor acha que o aparato de segurança do Estado está preparado para enfrentar essa situação crítica que aflorou lá repentinamente? Até lá foi pego de surpresa. Quer dizer, está se tentando descobrir isso, descobrir de como é que estão surgindo esses casos, para cortar nas raízes, mas sem dúvida alguma isso tem que ser uma operação nacional. Se há vínculos com as gangues de São Paulo, das grandes penitenciárias do país, do Rio, ou de outros lugares, então essas questões que nós temos que cortar os maus, quem sabe até a comunicação, tem que ter um aparelhamento melhor, a polícia de inteligência, nós precisamos hoje nos preparar para cortarmos esses males na raiz. E eu acho que a descentralização ela vai ajudar a evitar problemas e buscarmos mais paz e tranquilidade. E a segurança, queiramos ou não, hoje está gerando uma intranquilidade nas famílias, pois até em Florianópolis, até em Criciúma, como tem ocorrido, na nossa Blumenau, cidades que você à noite sai, não precisa nem fechar a porta, normalmente, deixa a janela aberta muitas vezes, né? Agora começa a gerar uma intranquilidade para sair passear com a família, com os amigos, ou para ficar, vem o verão aí, para ficar tranquilo até no fim de semana, mais tarde, e já começa a oferecer uma insegurança, uma intranquilidade, não é isso? Eu acho que isso nós precisamos restabelecer. E como o senhor disse no início da nossa conversa, como o Código Penal está sendo discutido, é o momento também de introduzir no Código Penal, eventualmente, esse tema sobre esse viés de como garantir que esses eventos não se sucedam com tanta frequência em nosso país. Sem dúvida alguma. Aí é compromisso nosso. Tramita no Senado a reforma do Código Penal, e aí é compromisso nosso. Nós temos que oferecer uma legislação vindo à sociedade, audiências públicas, mas temos que agir. Oferecer uma legislação eficiente, que ela seja hoje, que a maioria pense em relação a isso no Brasil. Eu acho que essa é a função nossa. E aí sim o Executivo, com orçamentos, o governo federal, os estaduais e os municipais, sincronizado, buscarmos um pouco mais de paz. O senhor tende a ter um posicionamento mais liberal ou mais duro em relação à pena, cumprimento de pena, a questão da liberalização da maconha ou não, temas que estão sendo discutidos no âmbito do Código Penal? Na maconha, eu confesso que eu não tenho posição clara. Acho muito delicado esse problema de liberar. Acho muito, embora até nos Estados Unidos, alguns estados votaram agora, se não me engano, 2 ou 3 estados, até eles permitem um certo tempo. Eu acredito que hoje a maioria no Brasil ainda não concorde, não comungue com essa tese. Eu acredito. Agora, quanto à redução penal das pessoas que já votam, já têm idade para votar, eu acho que hoje a maioria da sociedade ela tem uma tendência de aprovar a redução da idade. Que as pessoas hoje estão mais... os meios de comunicação, elas desenvolveram a inteligência mais cedo. Então, eu acho que aí você tem que apenar mais, tem que ter mais responsabilidade. Ao mesmo tempo, os preparados, os profissionais, os adultos, os maiores, que usam esses menores
como instrumento, também deve receber um agravante nas suas condenações, comprovado isso. Isso acho que tem que uso, muitas vezes, pessoas menores para usufruir de ilícitos. E eu acho que essas questões, elas devem, nesse Código Penal, devem ser muito bem reinseridas, sem dúvida alguma. Muito obrigado pela entrevista, senador. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. O tema da nossa conversa foi justamente a violência que aflorou no estado de Santa Catarina. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas devem fazê-lo ou por meio do Alô Senado no número 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.